Estão Cabo Verde e Curaçao. Até agora, 175 emissoras de TV do mundo, todos garantiram os direitos de mostrar a Copa do Mundo. Somando TV aberta, streaming e redes sociais, mais de 5 bilhões de pessoas devem ser impactadas em todo o planeta com a maior festa do futebol. Olha, Érica, eu cobri 8 Copas do Mundo, né? E vi de perto o crescimento desse evento. A minha primeira Copa do Mundo foi na Itália, em 1990. Eram 24 países. Agora é exatamente o dobro. Acho que esse é um belo número para ilustrar como esse evento cresceu e realmente tomou conta do mundo. É verdade, é uma paixão, né? Então vamos revisar. Serão 48 seleções, 16 cidades sedes, e as seleções que forem para a grande final vão viajar quase 10 mil quilômetros. Mais do que nunca, o planejamento estratégico terá um papel fundamental. Então, para falar sobre isso, nós convidamos ao palco agora o coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano. Por favor. E enquanto sobe aqui o Rodrigo, a gente já viu, vocês já viram que o negócio já está montado aqui, né, gente? O coração está como? 14 para as 6, o palco já está montado aqui para vocês, viu, Rodrigo? Para o Mister. Bem-vindo, obrigado. Tudo bom? Ok? Bom, primeiro, boa noite agora a todos, a todas, saudar aí todos os presentes. Dizer que é um orgulho enorme hoje fazer parte da CBF, fazer parte desse grupo de trabalho. Agradecer a todos os campeões mundiais, demais atletas aqui presentes, os vice-presidentes de federação, os vice-presidentes da CBF, presidentes das federações, os nossos colaboradores, os jornalistas e comunicadores aqui presentes também, e principalmente todo o povo brasileiro que nos acompanha nessa missão. Como dito pelo Tino e pela Érica, realmente a gente trata como a maior Copa da história, consequentemente, talvez um dos maiores desafios. Por que a gente trata disso também? Teremos na nossa jornada, na nossa caminhada, se Deus quiser, 8 jogos que nos levarão até a grande e tão sonhada final. Um dado importante para que todos tenham a noção da grandiosidade do evento: e nos jogos da seleção brasileira, mais de 29 milhões de pessoas se inscrevendo para assistir os jogos da seleção. Nessa Copa, e pela primeira vez, algumas mudanças em relação a regulamento e questões, principalmente, na regra e também relacionada ao jogo em si, né? Teremos aí o scanner nos jogadores, as novas regras para diminuir a perda de tempo e acelerar o jogo como um todo. Teremos a tão famosa pausa de hidratação, sensor principalmente, o que traz de novo a tecnologia para dentro do esporte, para dentro do futebol, e a questão dos cartões que serão zerados tanto após a fase de grupos, como também antes da semifinal. A estrutura preparada para a seleção brasileira, e aqui em nome do presidente Samir Chowdhury eu agradeço a todos, tá, da diretoria, não mediu esforços para realmente oferecer o que tem de melhor para a seleção brasileira. Teve um investimento muito grande para que nós pudéssemos, quando eu falo, é comissão técnica, na figura do Mister Carlo Ancelotti, a escolha do centro de treinamento do Red Bull New York, Columbia Park, onde a seleção brasileira terá a honra de inaugurar esse centro de treinamento. Seremos os primeiros a iniciarem os treinamentos. Somado a isso, estamos indo também para um hotel totalmente exclusivo, ou seja, hotel fechado para toda a delegação da seleção brasileira. Diferentemente de outras épocas em que se buscava aí resorts ou hotéis realmente luxuosos, esse é um hotel muito operacional que visa única e exclusivamente o nosso bem-estar e foco na competição. Nossa delegação, realmente aí estão todos os nomes, né, menos, obviamente, os 26 eleitos para nos representar dentro de campo. Teremos, então, 91 integrantes, distribuídos nas mais diversas tarefas, funções e cargos,
para, sem dúvida alguma, para aqueles 26 ali terem o melhor suporte, o melhor staff para desempenharem a sua função durante toda a Copa do Mundo. Nossa jornada. Bom, também em comum acordo com toda a diretoria da CBF, nós vimos como fundamental a nossa despedida num dos maiores palcos do futebol mundial, que é o Maracanã, agora no dia 31 de maio. Nossa apresentação oficial, ela vai se dar no dia 27 de maio. E o que nos levou até aqui? Foi realmente decisões técnicas, que eu também volto a agradecer por terem o entendimento de que a comissão técnica tinha como objetivo enfrentar diferentes escolas, diferentes seleções pelo mundo. E por isso, a nossa caminhada foi essa aí. Jogamos contra Senegal e Tunísia, Coreia e Japão, e finalizamos, por último, contra a França e Croácia, que nos aproxima muito dos prováveis adversários na Copa do Mundo. Os nomes dos eleitos não são escolhidos de forma empírica ou por preferência. Existe um processo, existe um trabalho. E aí que são alguns dos números daquilo que em um ano, que o Mister agora comemora, o qual essa grande equipe de trabalho que nos acompanha, de profissionais altamente qualificados, desempenhou ao longo do período, para que tivéssemos os nossos processos consolidados, e hoje, finalizando e comunicando a todos vocês os 26 escolhidos. São números representativos que traduzem um trabalho intenso e de muita responsabilidade. E com uma preparação completa como essa, de cuidado, de ciência, e com um dos melhores técnicos do futebol mundial, é que nós vamos em busca desse hexa, com talvez o nosso maior reforço, né, o melhor de todos os nossos jogadores, que é a nossa população, os nossos mais de 200 milhões de brasileiros, que estarão mandando vibrações, emanando pensamento positivo para todos nós que lá estaremos representando o país. Como eu disse, nossa apresentação dia 27, dia 30... Este mundial los Todo Days de Orange te traen la mejor selección, pero de dispositivos, como este móvil con altavoces en las patillas para escuchar los partidos sin que nadie lo note. Aunque esto no es un móvil, son las gafas Ray-Ban Meta. Aprovecha los Todo Days de Orange. Todo, pero todo de verdad, a plazos y sin intereses. Orange está aqui. Faremos o último amistoso antes da estreia no dia 6 contra o Egito, em Cleveland. E depois, no dia 13, a nossa jornada contra Marrocos, em New Jersey, contra o Haiti, na Filadélfia, e depois em Miami, contra a Escócia. Teremos mais 4 etapas ali, que são os nossos outros desafios, que nos levarão, se Deus Nosso Senhor quiser e a competência fizer por merecer, a estarmos presentes aí nessa grande final, lá novamente em New Jersey, e por isso que a gente espera iniciar e terminar no mesmo local, representando a seleção brasileira na grande final, no dia 19 de julho. Bom, agora o tão esperado momento, né, de todos. Alô, Brasil! Alô, planeta Terra, né? Não é só Brasil. Está todo mundo querendo saber. Todo mundo. Mas antes de passar aqui, só 2 coisas que realmente não estavam no script. Uma delas é também mandar um forte abraço de solidariedade à família do Giovanni, o qual eu conheci, Perfeito. Que além de um grande atleta, uma grande figura humana. Por último, já falando em figura humana, dizer para quem não convive, ou que não teve a oportunidade de conviver, assim como eu, neste ano, com o nosso técnico, Carlo Ancelotti, que além de ser essa figura reconhecida mundialmente, nós temos o privilégio de saber que ele é uma figura humana ímpar também, e muito brasileiro. Eu acho que, neste ano, ele provou para todos nós que nós hoje somos um povo privilegiado por tê-lo como nosso grande líder. E eu tenho absoluta certeza que as escolhas serão aquelas que nós julgamos, né, serem as escolhas ideais para nos representar. Tá bom? Chegou a hora. Acreditamos. Chegou a hora. Para o Brasil e o mundo inteiro conhecerem os 26 representantes do Brasil, e só o Brasil pode ser hexa. Então é o momento, né, Érica, de a gente chamar Mr. Carlo Ancelotti. Ancelotti, por favor.
Boa noite. Muito prazer. Boa tarde, mister. Obrigado. Por favor, vocês se sentem aí e satisfaçam a nossa curiosidade. Chegou a nossa hora. Ok, você não está com passador, geral? Boa tarde a todos, bienvenido a este evento, que es un evento importante, muy importante, mucha curiosidad, mucha expectativa. Antes de todo, quiero agradecer a CBF porque para la renovación de mi contrato, agradecer al presidente Samir, a toda la directoría, a todos los funcionarios de CBF, a mi comisión técnica para darme la oportunidad de seguir trabajando aquí, en ese país, maravilloso país, otro 4 años. Entonces, muy obrigado por esto. Yo creo que morar aquí, vivir a experiência, a paixão do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, e obviamente agradecer a todos os torcedores que me receberam muito bem até o primeiro dia aqui. Agradecer a todos porque morar aqui, viver aqui é muito, muito bonito. Foi muito difícil escolher esos 26 jogadores. ¿Por qué? Porque la concurrencia en este país es muy alta. Falei en la primera colectiva de prensa que había mucha concurrencia y es la verdad. Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros en este año no estarán contentos de esta lista. Siento mucho esto. Quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en este año, también los que no estuvieron y que hicieron un trabajo fantástico, un esfuerzo fantástico para estar en esta lista. Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la selección, feito con lo que siempre creemos, con un espíritu colectivo extraordinario, con... Con este temazo el éxito lo tienes asegurado. ¿Y el coche? ¿Con quién lo tienes asegurado? Línea Directa. El mayor hit es contratar uno de los seguros de coche mejor valorados, el de Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama o entra en lineadirecta.com. Ganar a Copa del Mundo o equipo perfecto. O equipo perfecto no existe. Ha hecho que puede ganar a Copa del Mundo el equipo más resiliente. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar de ganar a Copa del Mundo. Yo no tengo miedo de decir que podemos ganar a Copa del Mundo porque sé perfectamente que es una expectativa muy alta, ma una expectativa alta te mete más motivación. Y la motivación es un aspecto muy importante para preparar esa Copa del Mundo. Recibí muchos consejos. Mucho. Sí. Periodistas, opinionistas, influencers, cantantes, jugadores, exjugadores, en todas partes del mundo, porque iba a Europa con el avión y el piloto me decía, ¿quién va a convocar?
Então, agradeço a todos, mas tenho sinceramente que dizer que o trabalho feito para a comissão técnica durante um ano foi um trabalho muito, muito bom. Feito com competência, primeiro, com seriedade, com profissionalidade e com paixão também. E eu acho que eu tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. E não quero ser arrogante e dizer que sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, mas, como disse, agradeço a todo mundo por os conselhos. Outra? Nada más, empezamos con la lista porque es un povo muy curioso. Goleros. Vai. Sim. Empezamos. Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahce. Everton, Grêmio. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al-Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Mediocampista, Bruno Guimaraes, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al-Ittihad. Lucas Paquetá, Flamengo. Ahora bien lo bonito. Atacantes. Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos. Seguimos.
Mais 3? Não? Seguimos. Seguimos, por favor. Momento. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Aê, pessoal, agora sim. Mister, muito obrigado, que o senhor tenha toda a sorte e o Brasil inteiro vai junto agora, todo mundo conhecendo cada um dos 26. Boa Obrigado. sorte, mister. Obrigado, Bom Rodrigo. trabalho. Boa sorte. Bom trabalho, boa sorte. Obrigada. Gente, esses são os 26 eleitos. Surpresas dentro das surpresas. Os 26 eleitos, os jogadores que carregam os sonhos de todo um país. Agora é trabalhar duro e torcer muito e que venha a sexta estrela. Mas olha só, não acabou não, viu? Daqui... Da onde? Isso já é uma torcida organizada para a Copa? Depois da entrevista coletiva, o Mr. Ancelotti vai agora para a entrevista coletiva e depois a gente continua aqui, não é isso? No Tem Museu da surpresa Moeda. depois, Tem surpresinha gente, no por final. favor. Levanta e conversa, mas não vão embora que tem surpresa depois da coletiva do Mister. A gente Até volta já. daqui a pouquinho então. Valeu! Valeu Tino, valeu Érica Januza, valeu Mister Edmilson. Uau! Eu ia começar assim em ordem cronológica, vamos falar dos goleiros, mas eu não posso. Vamos falar da convocação de Neymar Júnior. Ele ouviu os opinionistas. Obrigado pelos conselhos, ele disse no início. Ele ouviu. Ouviu muita gente, viu também a evolução do Neymar na parte técnica, não, na parte clínica, física. Nos últimos 3, 4 jogos acompanhou de perto, né? Ele sempre falou que o Neymar seria a peça importante desde que fisicamente tinha uma evolução. E nós temos um dos maiores jogadores dos últimos tempos na seleção brasileira para nos ajudar a trazer o hexacampeonato. E agora nessa parte que ele anunciou como agora veio o bonito, que é o ataque. Que coisa linda, né? E falam que ele é retranqueiro, né? Ele fala assim, agora vamos falar do bonito. E convocou uma seleção aí equilibrada. Vamos falar de surpresa, Ele fala, o ataque tá cheio delas, não tá? Cheio. Mas eu acho que a grande surpresa ali foi o Paquetá, que eu acho que teve pouco tempo com ele, mas ele já o conhecia. A dúvida entre o Endrick e o João Pedro, né? O Endrick vive o melhor momento. Venceu esse embate. E no gol, ninguém esperava o Everton. Mas um cara excepcional, um líder nato, tá? Eu acho que é importante isso, é um líder nato, experiente. É um bom nome, me agrada. No que você acha que o Everton ganhou esse embate entre os dois favoritos? Feita. Você concorda ou ele chegou o mais perto do perfeito que poderia? Dentro das posições, eu acho que ele tentou chegar no mais perfeito. A gente perdeu alguns jogadores importantes a nível de lesão, que é o caso do Estevão, que para mim será a grande revelação do Mundial de 2030, né? O Vini é o jogador que a gente espera que ele venha com o Neymar, com o Rafinha, com o Endrick, com essa rapaziada toda. O Ibáñez estava nessa dúvida entre ele e outro jogador, mas eu acho que a seleção está bem equilibrada e bem convocada. Como é que você vê o Neymar entrando nesse esquema do Ancelotti?
agora é uma página nova. Jamais convocado por Carlo Ancelotti antes. 5 convocações, 10 partidas, muitas oportunidades e a primeira vez em que Neymar Júnior, um cara experiente, com 3 Copas do Mundo na bagagem, é convocado pelo atual técnico da seleção brasileira. Importante que eu falei lá no começo da transmissão, você não é convocado hoje, você vem sendo convocado. A trajetória do Neymar dentro da seleção brasileira sempre foi muito falada pelo Ancelotti. A gente não precisa falar do Neymar tecnicamente, taticamente. A gente precisa que ele esteja bem. Ele estando bem, ele vai ser convocado. E ele convocado é sinal de que o Ancelotti está confiante na condição física dele. A mesma coisa vale para o Paquetá. Ancelotti, a gente estava falando aqui antes. Ancelotti estava na partida de ontem, no jogo do Flamengo, certamente para observar o Paquetá, que vem de lesão, estava há 7 partidas fora. Ou seja, o treinador sondou, conversou e está confiante na condição física desse e de outros jogadores. E esse jogador que teve poucos minutos no Campeonato Brasileiro ou fora do Brasil, esses jogadores vão vir com muita sede de comprometimento. O Paquetá veio com uma expectativa muito grande para o Flamengo, lamentavelmente não conseguiu ter uma sequência, mas é um jogador que conhece o grupo, conhece o elenco, o Ancelotti conhece, e é uma peça importante. Frisando bem, Ryan é uma surpresa também, jogador que fez bons treinos nos 2 últimos amistosos, contra a Croácia e contra a França. Muitas vezes no treinamento mostrou para o Ancelotti que é de grupo, tem vontade. Mesma coisa do Igor. Atleta, falando de Ryan, atleta de 19 anos. É aquele caso que a gente também falava, que é um cara que chega para essa Copa e para viver o próximo ciclo também. E também com fome, né? Aquilo que o Paulo César falou, fome de vencer, fome de marcar uma história. É uma geração que precisa demonstrar dentro da Copa do Mundo que vai ter uma evolução. Eu acho que dentro do que a gente tinha, não foi a perfeita, mas é uma seleção que vai crescer dentro da competição. Desculpa ser monotemática, mas vou voltar ao Neymar. É a primeira vez que ele vai para uma Copa do Mundo, talvez numa condição diferente da que ele foi tempos atrás. Assim, o Neymar está indo, pergunto para você, para ser a estrela desta Copa? Eu acho que ninguém ganha sozinho. Eu acho que acabamos de ter a convocação. Isso aí eu falo como torcedor e como vivente de Copa do Mundo, de ambiente de seleção e de vivente de ambiente de time vencedor. Neymar tem uma grande oportunidade da vida dele de focar 100%, ser um grande líder dentro e fora de campo, comandar essa seleção e tudo aquilo que ele errou nas Copas que ele jogou, colocar em prática, porque às vezes a gente perde para ganhar. Ele perdeu 2014, 2018, 2022 e é momento de ele poder reunir essa rapaziada. Por quê? Porque se ele ganha essa Copa do Mundo, se a seleção ganha, pode ter certeza que ele vai entrar no patamar de Ronaldo, Romário, Pelé e os grandes que ganharam a Copa do Mundo. Agora, a gente estava acompanhando aqui a convocação através do monitor e enquanto o Rodrigo Caetano falava no palco, eu fiquei prestando atenção, mostraram a imagem do Ancelotti, ele estava anotando na prancheta. Eu falei, gente, será que ele está mudando de ideia agora? O que ele está anotando? Ele não pode, Não, né? acho que já veio convicto já. Entre os defensores, nenhuma surpresa, né? As grandes surpresas, eu acho que estão nas duas pontas do campo, no gol e no ataque. Ali pelo meio e entre defensores e volantes, tudo dentro do esperado. Eu acho que dentro do esperado, eu acho que o Ancelotti, ele fez uma junção, porque tem jogadores que jogam em várias posições, é importante também. O caso do Danilo e Ibanez na zaga, apesar que a dupla de zaga entre esta é pré-definida. Os laterais, Wesley, o Alexandre e o Douglas, são teoricamente ali aonde, entre aspas, a gente tem uma certa fragilidade, mas não é só no Brasil, é no mercado. Endrick vivendo um grande momento, com sede. Neymar pode ter certeza que o chip dele vai mudar. O Viner tem que estar junto com a gente. E, para mim, a grande surpresa foi o goleiro Everton, que a gente não imaginava. Vamos falar de titulares, de titularidade? Bora lá. Então vamos aí. Gol, Alisson, né? Alisson, sem dúvida. Laterais titulares.
O Wesley ganhou a vaga de titular do Éder Militão? Eu acho que o Wesley é um jogador que pode ser titular, sim, mas eu acredito que o Mister vai começar com o Danilo ou com o Ibanez, um lateral mais defensivo. Para a esquerda, Alexandre. Eu acho que começa o Douglas. Eu tô errando tudo. Eu acho que começa o Douglas. Tô errando a tua opinião, eu acho que começa o Douglas, com variações do Alexandre, porque é um jogador de mais idade, mais experiente, depende muito do jogo. E na zaga a gente não vai discordar, né? Gabriel e Marquinhos. E aí vamos de meio campo, volante, Casemiro, Bruno Guimarães. Na verdade, eu jogaria com 3 meias. Eu jogava com Casemiro de volante, primeiro volante pivô ali. Jogava com Danilo e Bruno Guimarães. Danilo na esquerda e Bruno na direita. Danilo. Mas quando ele falou Fabinho, você não falou pra mim Fabinho titular? Eu achei estranho, eu enlouqueci aqui. Eu falei, Fabinho, eu falei, vamos lá. Eu colocaria 3 meio-campos e não fazia os extremos descer tanto, os pontas, né? Que aí você consegue fazer uma compactação maior no meio de campo. Você já conversou sobre isso com o Carlos? Não. Agora você é funcionário da CBF, eu dei opinião pra amigos Você foi algum dos opinionistas? Não, eu não fui. E aí, os meias ofensivos, como é que fica o setor ofensivo da seleção brasileira? Eu jogaria sem o 9, jogava com o falso 9 ali, por enquanto. Jogava com Rafinha e Vini, aí Matheus Cunha ou Neymar. De quem você sente falta nessa convocação? Do Estevão. Não, mas esse a gente já sabia que não entraria, infelizmente. Não conta Rodrigo, não conta Militão, não conta Estevão. Vamos lá, assim, você esperava, estavam disponíveis para a convocação? Eu acho que chegou tarde, mas o Marlon Freitas do Palmeiras, é um jogador que eu gostaria de ter uma oportunidade. Lamentavelmente, ele não conseguiu ter tempo para ser convocado. Eu levaria ele no lugar do Fabinho, como volante ali, se o Casemiro tiver algum tipo de problema. É um jogador que eu gosto, tem um perfil bom passe, protege bem a zaga, faz bem a cobertura, é alto. Eu gostava do Marlon ter uma oportunidade. Imaginava que nesta convocação ouviríamos o nome de João Pedro, que é um 9 que o Mister gosta muito. Eu acho que esse pessoal perdeu um pouquinho de time, né? Até pelo momento do Chelsea, né, na temporada. O Chelsea deu uma caída depois do Mundial de Clubes. O Chelsea não conseguiu desenvolver o mesmo futebol, não foi bem na Champions, não foi bem na Premier League, né? Talvez esse jogador perdeu um pouco de oportunidade até nos amistosos, né? Que o próprio Igor veio, o Igor Thiago veio, fez o gol, integrou a história do Igor Thiago, é muito bonita. Teve personalidade ali no momento de cobrança de pênalti contra a Croácia. E futebol... Você acha que ele ganhou a vaga ali? Eu acho que ganhou ali. A personalidade, e eu vi um pouco dos bastidores assim, o menino tem uma história de resiliência, de superação, esse cara pode arrancar de outros jogadores também, algo a mais, né? Agora, nesse bonito aí da seleção, havia 3 jogadores que a gente imaginava que disputassem ali a mesma vaga. Igor Thiago ganhou de João Pedro e muita gente falava em Pedro. Que agora tá falando, se não precisava ter sido convocado, eu podia. O Neymar foi. É aquele time que o Pedro veio, nos últimos 2 meses que o Pedro veio fazendo boas atuações e gols do Flamengo, né? Então, o Mister botou 80% daquilo que ele tinha e veio uma outra surpresa. E a gente tem 2 jogadores interessantíssimos, né? Que é o Luiz Henrique. Vou ter que te interromper, porque agora é uma hora muito nobre, porque a gente tem muito o que falar, o que repercutir o Mister, mas tem mais gente querendo fazer isso. Vamos começar agora com a coletiva de imprensa. Vai, Mister! Sorte! Vamos pro Hexa! Boa tarde a todos. Vamos agora para essa entrevista coletiva tão aguardada, coletiva do técnico Carlo Ancelotti, do coordenador de seleções masculinas Rodrigo Caetano, depois dessa convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Então, começando, por favor, Carlos Gil. Alô, sim. Permita-me só me levantar aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Mister. Boa tarde. Quase boa noite. Vou fazer uma pergunta que se repetiu muito ao longo do ciclo, mas agora com a presença do Neymar, tantas vezes foi perguntado o porquê dele não estar. Então, eu pergunto ao senhor, quando foi
que o senhor resolveu, vou levar o Neymar. Já faz algum tempo, foi durante a semana, foi de ontem para hoje, foi hoje de manhã. E se me permite estender um pouquinho, como vê o Neymar se encaixando nesse modelo de jogo que o senhor estabeleceu para a equipe durante um ano em que ele não participou, do qual ele não participou. Obrigado. Seguimos a evaluação, fizemos a evaluação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25, tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Então, ele tem a mesma responsabilidade que têm os outros. É um jogador experiente e a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, hemos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível e por isso também chamamos Weverton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, pero sabemos su valor en este tipo de competición porque eles están acostumbrados en este. Siento mucho que otros no están aquí, como Esteve Bento, por ejemplo, como Esteve Hugo Sosa. Esto siento mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir? Tristeza eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar no proyecto da próxima Copa do Mundo. Lá no fundo, Vinick, por favor. Flávio Vinick, SBT, N Sports, aqui em cima. Boa noite. Tchau. Ancelotti, boa noite, Tchau. Rodrigo. Boa noite. Fábio, boa noite a todos. Como é um grande assunto dessa convocação, tudo que cercava a presença ou não do Neymar, todo um... O que foi decisivo? O que te convenceu a chamar o Neymar? A condição física, você se convenceu que ele está bem fisicamente, sempre deixou claro que o futebol, a parte técnica, o talento você já conheceu, o Neymar não precisava ser testado. Ele te convenceu pela parte física, a mobilização e todas essas pessoas lá fora também acabou influenciando, de certa forma, o apelo popular também pela presença do Neymar? Muito obrigado. Bom, la evaluación de todo el año ha sido solo a parte física. Hemos siempre hablado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad. Puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Él tiene esa oportunidad, pero pensamos que aparte de eso, la experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar al equipo a sacarlo mejor. Pedro. Ancelotti, aqui um pouquinho à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Passado o debate se o Neymar iria ou não para a Copa e ele vai se colocar também no debate se ele vai jogar. Me chama a atenção que na primeira resposta que se dá ao Carlos Gil, você fala que tem que estar preparado para jogar, para não jogar, para estar em campo, para não estar em campo. Você comentou com a gente lá em março que já tinha um time ideal na cabeça, se não tivesse problema. O Neymar está nesse time ideal hoje para você? Eu quero ser claro e limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois tenho que ver como a gente se entrena, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser no equipo titular. Repito, Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar
porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Eu não pido outra coisa, não quero estrelas, não quero só jogadores disponíveis para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Mister, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Vou sair um pouquinho do tema Neymar, porque além da expectativa em cima da convocação dele, acho que tem uma outra surpresa na lista que você já citou, que é a presença do Everton. Talvez na cabeça das pessoas e num raciocínio lógico, você teria uma escala ali de preferência dos nomes que você vinha testando, e se saísse alguém, talvez o Hugo fosse o quarto nessa escala, pelos nomes que você testou. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais na explicação de por que o Everton e como foi esse racional, olhando, né, para um momento em que o Alisson ainda está voltando de lesão e que acho que tem algumas outras questões envolvidas. Obrigada. Não entendi o final. Sim. Allora, Alisson está volviendo de lesión, pero está entrenando. Es 2 semanas que él entrena normalmente, está bien. Eu acho que vai jogar o próximo jogo. E também, se ele não vai jogar, ele tem o tempo para estar 100% até o primeiro jogo. E nesse ano hemos testado 3 goleiros, Bento, Hugo Sousa e John. Hemos pensado que para esta competição precisamos mais um jogador experiente como pode ser Everton. Professor, Paulo Vinícius Coelho, PVC, UOL, Paramount Plus. Essa é a Copa do Mundo que o Brasil convoca o maior número de jogadores aqui do Brasil desde o título de 2002. E na sua opção, o Neymar é um jogador de 15 partidas aqui no Brasil nesse ano e o João Pedro é um jogador de 15 gols na Premier League. Nesses 24 anos, a gente ouviu muitas vezes que o jogador que atua aqui não tem um nível tão alto para competições internacionais. Por que um jogador de 15 jogos no Brasil supera nessa concorrência um que estava no grupo e que tem 15 gols na Premier League? Bom, sim, eu entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, mais intensidade, mas tu tens que considerar muitas coisas, e lo hemos falado também anteriormente. Aqui, o futebol, jogar a futebol aqui é muito complicado, há um calendário que aperta muito, viagem, calor, então é difícil comparar. E depois há as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque por la temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos os outros. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, à sua esquerda. Ancelotti, em que função, em que posição ou em quais posições que o senhor vê o Neymar no seu time? Como a gente não tem uma base, né, porque ele não jogou com o senhor na seleção brasileira, o senhor vê ele um jogador mais centralizado? Como é que o senhor imagina como deve aproveitar o Neymar? Um atacante mais centralizado. Você? Perfeito. E o senhor já tem uma ideia para o dia 31? Estamos de acordo. Perfeito. Acordo. Perfeito. E para o dia 31, o senhor já tem uma ideia do que deve acontecer? Se ele deve começar no banco? O dia 31, temos o jogo contra Panamá. Eu acho que é um jogo amistoso de despedida do povo brasileiro. Creio que vou meter mais jogadores possíveis. Não? É um teste amistoso que nos sirve para preparar-nos bem. Ancelotti, boa noite. Boa Rodrigo noite. do canal Vamos. Eu queria sair um pouquinho do tema da lista e falar um pouquinho sobre essas últimas semanas,
que foram semanas de muita expectativa do povo brasileiro, quem ia estar, quem não ia estar, se tal jogador ia estar na lista, se não iria. E eu queria saber como que o senhor passou por esse momento, se foi um momento que também te deixou tenso com toda essa comoção, e, obviamente, como que foi aqui, ler a lista e ver, acho que ao vivo ali já, a reação das pessoas. Esta expectativa que mostra um país que tem uma paixão extraordinária para o futebol, primeiro, e segundo, para a seleção. Eu creio que isto é muito bonito para nós que temos a oportunidade para preparar esta Copa do Mundo e para ter a possibilidade de dar alegria a todo um país, nada mais. Eu não, objetivamente não tenho pressão por isto. A pressão vai chegar quando vamos a ter o primeiro jogo da Copa do Mundo, però, como disse, não foi fácil, foi difícil, porque a competência era muito alta. Hemos evaluado neste ano mais de 70 jogadores e cada um destes 60 tem uma característica para estar aqui. Então, pressão não, difícil sim, pensar muito a tentar de tomar a decisão correta. Wellington. Ancelotti, aqui na sua frente, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, aqui na terceira fila. Sua frente aqui. Ok. Tudo bem? Bom. Eu gosto muito das suas coletivas, que você sempre manda uma mensagem para jogador, para a imprensa, para a torcida. Nesse exato momento, faltando 24 dias para a Copa do Mundo, o que você mandaria de mensagem para o grupo de jogadores e para a torcida brasileira nesta Copa? Ter confiança neste grupo, que, como disse, não pode ser que não é o grupo perfeito, mas é um grupo que vai ser focalizado, concentrado, motivado, resiliente, porque isto é o que eu quero do jogador, que seja focalizado, concentrado, humilde, altruísta. A minha ideia é toda focalizada no coletivo e não no individual. E depois vou a escolher os jogadores que me garantizam isso. Aqui, Mister, Isabelle Costa, Canal Gold. O Gil até mencionou sobre a decisão do Neymar. Queria saber desse bastidor, assim, quando você tomou essa decisão, se foram nos últimos dias, recente, ou você já tinha tomado, até porque você já tinha falado que o Neymar não precisa de testes, e também especificamente sobre o Endrick. Na última data FIFA, a gente viu o Endrick no jogo contra a Croácia, e na coletiva também você tinha falado que o Endrick era um jogador muito também pro futuro, que fez mudar também esse pensamento para entender que o Endrick pode ser o presente da seleção. Obrigada. Quando falamos de Endrick por o futuro, era referido a essa Copa do Mundo, evidentemente. A decisão final desta lista, nos hemos reunido essa manhã, nos hemos reunido na sexta-feira e a pouco hemos dissolvido as dúvidas que tivemos e sacado a lista final próprio hoje, antes do almoço. Mister, aqui do seu lado direito, Sim. boa noite. Boa noite. Aline Fanelli, Sim. Rádio Band News FM. A gente sabe como foi a ansiedade para o torcedor brasileiro, para esse dia de hoje, durante as últimas horas, mas eu queria saber um pouco da sua ansiedade para chegar a esse momento, para a divulgação dessa lista, prestes a entrar na maior competição de futebol com a seleção brasileira. Não, ansiedade não. Ansiedade não, tranquilidade, porque como disse, foi um ano de informação. Evaluação constante, todos os jogos, todos os dias, não sei quantos, a comissão técnica, quantos jogos hemos mirado neste ano. Eu tenho todas as informações possíveis. Então, estou ansioso? Não.
Ansioso è quando un studente va a scuola che non sta preparato, è ansioso. Io sto tranquillo perché sto muito bem preparado. Pretzel. Senhor Ancelotti, Alexandre Pretzel do Grupo Bandeirantes. 2 anos atrás, o técnico anterior ao senhor, Dorival Júnior, usou a seguinte declaração antes da Copa América: podem me cobrar daqui a 2 anos que o Brasil estará na final da Copa. A declaração, na ocasião, foi considerada uma piada pela opinião pública brasileira e por grande parte da imprensa. Aí o senhor chegou, aclamado, aplaudido, reverenciado, e acredito até que um evento desse tamanho também é muito por causa do senhor. Então eu queria saber do senhor, com essa convocação e com essa aclamação, as pessoas podem cobrar do senhor que o Brasil estará na final da Copa? Não sou um mago, però sou um trabalhador que trabalha neste mundo até, não sei, 40 anos, penso. E tenho o conhecimento e também a confiança que essa equipe pode competir com os melhores equipes do mundo. Eu acho que temos que ser exigentes, porque a exigência traz mais motivação. Então, dizer, podemos ganhar a Copa do Mundo, chegar à final, eu digo sim, podemos chegar à Copa, podemos chegar a jogar a final. Mas é suficiente, não sei, o melhor é chegar e ganhar a final. Ancelotti, sim. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, boa noite. Eu vejo muita gente da imprensa que não joga futebol, nunca jogou futebol profissional, questionando a convocação do Neymar. Mas aí eu vejo Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, Kaká, todos os jogadores da seleção atual, né, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, sendo a favor da convocação do Neymar. Porque você é do futebol, até mais do que esses caras, o seu peso de estudo. Por que quem esteve no meio da bola e que está no meio do futebol defende tanto o Neymar na seleção, na sua opinião? E por que você também acha que ele pode ser tão importante a ponto de convocar para a Copa do Mundo? Porque eu acho que o futebol não é uma ciência exata. Cada um tem sua opinião e não se pode dizer esta opinião é errada ou esta opinião é correta. Por quê? Porque se eu falo de medicina e digo, este é o remédio que tu tens que tomar, um doutor me pode dizer, não, isto não é correto porque a medicina tem uma universidade. O futebol, por sorte, não tem uma universidade. Isto por sorte, porque o bonito do futebol é que todo mundo pode opinar, todo mundo pode pensar de diferente maneira, mas ao final neste caso, sou eu que tenho que tomar a decisão. E, afortunadamente, ninguém hoje pode dizer o treinador se equivocou. Não pode dizer ninguém. Però é suficiente esperar ao final de julho, que alguém, por certo, me dirá acertou ou se equivocou. Osiris. Professor, Paraná lhe abraça, falo em nome da Gama Esportiva. Boa noite. Do portal Paraná e da Rádio CBN. O senhor teve quarta-feira, o senhor teve no domingo em Curitiba, nossa cidade, teve a honra de recebê-lo. Até que ponto o jogo que o senhor acompanhou de Atlético 1, Flamengo 1, foi decisivo para a confirmação de 2 nomes, Paquetá e Léo Pereira? Não, bom, o último jogo não foram decisivos. A verdade é que Paquetá saía de uma lesão e ontem era uma avaliação importante para ele. Jogou bem, com tranquilidade o jogo, em boa condição. Era só para isto, mas a decisão também
Leo Pereira já estava tomada, porque Leo Pereira mostrou uma muito boa atitude na última data FIFA. Pode falar, que vai ligar. Tá? Boa tarde, mister. Sim. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Bem, eu vou insistir um pouquinho no tema, não vou falar de Neymar não, porque todo mundo já falou bastante, já chega. Vou falar sobre os goleiros, né? Porque o Alisson não joga há 2 meses, ele voltou a treinar, mas não foi relacionado na última partida. ¿A qué suena Madrid? Suena a vida y a tradición. Suena a bullicio. E temos os outros 2 goleiros, né, que foram convocados. Mas hoje, o Alisson, né, teoricamente, ele era visto como nosso goleiro titular, né, mas ele não está jogando. Sim. Muito se fala do ataque, né, da preocupação no ataque, mas o gol não é uma questão que preocupa o senhor? No, una materia, esto es importante, un tema importante que hemos tratado, hablamos con el departamento médico, hablamos con el jugador se encuentra bien, ha tomado más tiempo de lo necesario para recuperar bien, entonces con él estamos muy tranquilos en este sentido porque fez una muy buena recuperación. Ahora va a jugar, obviamente tiene 15 días más de tiempo para prepararse aún mejor. Última pergunta, por favor. Acho que está desligado. Acho que o microfone não está ligado aqui, por favor. Tenta. Então alguém traz um outro microfone aqui para o Cosme, por favor. Aqui, Cosme, por favor. Vai lá. Oi. Boa noite, tudo bem? Ancelotti, você foi um jogador de muita personalidade, jogou no Milan, Parma e sempre foi titular. O Neymar também nunca foi reserva. Você fala em altruísmo, ele sempre foi um jogador de muita personalidade, sempre pensou também, dá para ver que ele sempre pensou nele. Como é que você tem a certeza que ele vai ser um bom reserva, se o gramado mostrar para você que ele tem que ser reserva? Estamos certos. Escolhemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para o equipe. Que jogue 1 minuto, que jogue 5 minutos, que non jogue o que jogue 90 minutos o que tire o penalty. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que van a aportar algo para o equipe. Quanto tempo? Non sei. Cantidad de minutos, no sé. Calidad de minutos, ojalá. Yo creo que tenemos que focalizarse en la calidad de minutos y cómo o equipo actúa de manera colectiva en el campo. Por esto que la última pregunta, quiero agradecer a vosotros todo para el tiempo pasado juntos, mostrando siempre respeto para mi trabajo y mis decisiones. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Perfeito. Até a próxima. Hola to all my fans in Spain. I hope you're